Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Desmistificando Day Trade. Hoje eu quero compartilhar com vocês um padrão gráfico que acontece em todos os gráficos: índice, dólar, criptomoedas, mercado forex, mercado internacional. Eu quero poder compartilhar com vocês e mostrar para vocês que o preço ele repete padrão. Eu quero apresentar para vocês, eu quero mostrar para vocês esse padrão no índice, no dólar e também em criptomoedas. O que faz a gente ser consistente e ganhar dinheiro no day trade é os estudos. Por que os estudos? Porque através dos estudos nós observamos padrões e através dos padrões nós conseguimos formar os nossos métodos, os nossos setups, certo? E uma vez que a gente estuda, que a gente entende o preço, que a gente entende a movimentação do preço, a gente tenta se programar, tenta controlar a ansiedade para então entrar numa operação. O que faz muitas pessoas não conseguirem alcançar operações vencedoras é por falta de estudo, porque a ausência de estudo gera nessa pessoa muita ansiedade, porque ela não sabe aonde entrar, então ela acaba entrando em qualquer região, em qualquer lugar do preço. E hoje eu quero mostrar para vocês, quero ensinar vocês um padrão que se repete nesses gráficos, tá bom? E eu acredito que vai ser muito bom para você que opera índice, para você que opera dólar, para você que opera criptomoedas, tá bom? Mas antes disso, quero pedir para você deixar o seu like aí para fortalecer o canal. Também deixe aí no comentário alguma sugestão de vídeo que você quer que eu faça, porque neste canal o nosso propósito é desmistificar o day trade, é aprender sobre o day trade, é tentar compreender o preço. Então, se você tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários para que eu possa então fazer novos vídeos para poder ajudar vocês, tá bom? Também queria aproveitar para informar vocês, segue eu lá no Instagram, tá bom? Se vocês quiserem me seguir no Instagram para vocês verem as minhas operações, eu posto operações no Instagram e nas minhas operações que eu posto lá no Instagram, eu explico o porquê que eu entrei, o propósito de eu ter entrado. Hoje mesmo eu postei uma entrada lá no Instagram que eu realizei essa semana utilizando o Price Action e também utilizando a análise técnica. Então eu utilizei os dois. Quem me segue aqui sabe que eu não utilizo o indicador no meu gráfico, procuro operar com o gráfico limpo. Mas nessa semana passada eu acrescentei um indicador, que é a média móvel de 9 períodos, mas eu acrescentei ela apenas para me ajudar a confirmar algumas entradas, que o preço estava me pegando de surpresa algumas vezes. Então eu melhorei, eu fiz um upload no meu setup. Então acabei acrescentando essa média de 9 períodos para me ajudar na confirmação das minhas entradas, não para me dizer aonde eu entro ou me dizer em qual região que eu vou entrar, não. Ela apenas me confirma, assim como a linha de tendência me confirma uma entrada, assim como uma vela, um candle me confirma uma entrada, a média móvel de 9 períodos, ela também me ajuda a confirmar uma entrada para ver se de fato todas as coisas estão de acordo com aquilo que eu estou enxergando no gráfico. Então, lá no Instagram eu postei essa minha entrada, tá bom? Utilizando o Price Action, que é a obrigação do preço, juntamente com a análise técnica. Se você aprender sobre análise técnica, você vai ver que a análise técnica utiliza indicadores, né? O Price Action já não. O Price Action, quem opera o Price Action puro, opera sem indicadores no gráfico, beleza? Então me segue lá, tá bom? Pessoal, vamos lá para o gráfico, vou mostrar para vocês esse padrão que se repete no preço, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui esse padrão. Eu vou mostrar para vocês no índice, no dólar e em criptomoedas. Deixa eu apagar essa linha aqui, ó. Esse aqui é o padrão, pessoal. Esse aqui é o padrão. Eu vou mostrar para vocês e depois eu vou explicar como que ele funciona e como que você vai operar esse padrão aqui, tá bom? Ó, esse aqui é o padrão. Veja que o preço está subindo, 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 até que ele vem, rompe a linha, e aí ele volta a testar essa linha. Esse é um padrão muito bom. Hoje eu peguei essa operação aqui, ó, entrei vendida aqui, foi uma operação muito boa e é uma operação que você pode pegar sempre no preço.
tanto no índice, quem opera índice, tanto no dólar, quem opera dólar e criptomoedas. Preste bem nesse padrão, depois eu vou ensinar para vocês como que vocês vão operar ele e por que que ele é eficiente. Eu vou mostrar para vocês por que que ele é eficiente, por que que dá certo operar esse padrão. Conseguiu enxergar? Vou mostrar para vocês ainda no índice, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui da tela, ó. Para você ver como que quando ele acontece, ele obedece, ó. Olha aqui nesse dia aqui ó, que eu marquei para vocês verem, ó. Ali, o primeiro exemplo que eu usei foi uma reversão de tendência de baixa, de alta para baixa. Aqui é uma reversão de baixa para alta, ó. Veja que tem aqui ó, um topo, outro topo, outro topo. Preço rompe o topo e voltou a testar a linha. Aqui é uma região de compra, tá bom? Aqui é uma região de compra. Aqui é a mesma coisa, ó. Topo, topo, você marcou a linha de tendência, marcou a linha de tendência. O preço rompeu a linha, ó, e voltou a testar a linha. Aqui é uma região de compra. Ó, veja que aqui deu certo e aqui também deu certo. Para você ver que esse padrão ele é muito bom para operar. Se você tiver a capacidade de ler o gráfico e enxergar isso no gráfico, ó, ele sempre vai acontecer. Aqui nós estamos no índice, tá? No índice, ó. Aqui aconteceu de novo, ó. Já vou ensinar para vocês o propósito desse padrão. Ó, topo, 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 rompeu linha, rompeu topo e voltou a testar mais uma compra perfeita aqui. Nas 3 compras aqui nesse dia, ó, em apenas um dia do índice, tivemos 3 oportunidades dentro desse padrão. Aqui é o índice, beleza? Agora vamos para o dólar. Vou colocar no dólar. Aqui nós estamos no dólar, ó. Olha acontecendo a mesma coisa no dólar. Mesma coisa, ó. Topo, topo. O preço rompeu o topo, ó. Voltou a testar a linha que foi rompida, essa linha de tendência. Outra compra perfeita aqui no dólar. Para vocês verem que aqui agora é no dólar, não é no índice, tá bom? O padrão se formou aqui no dólar também. Agora eu vou mostrar para vocês no gráfico de criptomoedas. Vamos lá para o Bitcoin, por exemplo. Vamos utilizar o Bitcoin como exemplo. Mas, pessoal, antes da gente ir lá para utilizar o Bitcoin como exemplo, eu quero lembrar vocês aqui, ó, do meu curso, tá bom? Se você quer aprender day trade do zero e você quer ficar bom em análise do price action e saber aonde operar e as melhores regiões para operar, aqui está o meu curso, tá bom? Se você quiser aprender comigo, ó, são 38 aulas, pessoal. De 30 a 40 minutos cada aula. Acesse o link aí, vem aqui nessa página para você ver as aulas que serão ensinadas no curso. Se você tem alguma coisa que você não sabe aqui, você precisa aprender, tá bom? E se você quer aprender do zero mesmo, do zero, aqui eu ensino do zero, desde do início do Price Action até o mais avançado. Se você tem um propósito de aprender, tá bom? E você está confuso na frente do gráfico, você não sabe, você não definiu seu setup, não definiu seu gerenciamento, aqui no curso eu ensino tudo para você, setup, gerenciamento, métodos, eu ensino 9 métodos, tá bom? Que são consistentes, tá? Então, se você tiver interesse, clica aí no link para você poder ver as aulas, tá bom? E adquira o curso que eu garanto que você não vai se arrepender. De coração, pessoal, de coração, Deus me deu sabedoria e graça para fazer esse curso, então eu falo com orgulho que este curso ele muda vidas, tá bom? Ele muda vidas. Vamos lá para o gráfico do Bitcoin? Veja bem, pessoal, aqui nós estamos no gráfico do Bitcoin. Olha para vocês verem como que o preço ele obedece, ó. Topo, 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 rompeu linha, ó. A linha tá aqui, deixou um topo e voltou a testar essa linha aqui, ó. Esquece essa linha aqui, ó. Essa linha, o preço estava numa tendência de baixa. Aqui ele reverteu o movimento. E olha para vocês verem, pessoal, como que o preço, aonde ele vem bem na linha, tá bom? Bem na linha. Já vou explicar para vocês se vocês devem esperar o preço chegar na linha ou não, tá bom? Ó, bem na linha, ó. Tá vendo? A mesma coisa que apareceu no índice, apareceu no dólar e apareceu aqui no Bitcoin. Para vocês verem que isso é o Price Action, pessoal. Qualquer gráfico, por isso que eu falo que é qualquer gráfico, porque isso aqui é Price Action, é a movimentação do preço. O preço tem padrões e ele repete padrões
que a obrigação dele é repetir padrões, ou é para cima, ou é para baixo, ou é para lateral, entendeu? E se ele vai subir, ele vai mostrar um padrão, se ele vai descer, ele vai mostrar outro padrão, ó, entendeu? Agora olha isso aqui, ó, aí o preço iniciou uma nova tendência, não foi? Ele quebrou essa tendência de baixa e iniciou uma nova tendência de alta. Então ele deixa aqui um fundo, um outro fundo, que é o fundo rompido aqui, que deixou o teste, um outro fundo, até que ele rompe essa linha, e olha o que ele faz aqui, ó, ele vem testar a linha novamente, ok? E outra oportunidade, aqui foi uma oportunidade de compra, e aqui foi uma oportunidade de venda, ok? Então, aqui ele pagou, ó, pagou bonito, ó, pagou, rompeu o primeiro fundo e veio buscar aqui o ponto C, tá bom? A gente precisa aprender uma coisa, não sei você, mas tem que aprender uma coisa que para quem opera day trade, ainda mais em gráficos menores como eu, você tem que pegar uma ou duas oportunidades no dia e só, entendeu? Então você pegou uma oportunidade e o preço foi lá e te pagou, pronto, fecha o gráfico e vai viver sua vida. Isso aqui é renda variável, tá bom? É renda variável, não é para você ficar se matando na frente do gráfico, um dia inteiro na frente do gráfico. Procura ter um objetivo, uma meta, que se você entra numa operação, deu lá o seu dinheiro, que for, R$100, R$200, R$50, tá bom, pronto, entendeu? Você não precisa de muitas operações, porque quanto mais você ficar exposto ao mercado, mais ansioso você fica, mais nervoso você fica, e você tem a tendência de tomar decisões erradas, ok? Porque o mercado, ele deixa as pessoas, muitas das vezes, com as emoções totalmente descontroladas. Então, você tem que chegar, respirar, sentar na frente do gráfico, analisar, estipular o seu método, o seu setup, entrou numa operação, já foi o suficiente, pronto, vai viver a sua vida. Por quê? Porque isso aqui é renda variável. Não fica se matando na frente do gráfico, porque a tendência é só você perder dinheiro se você ficar muito tempo na frente do gráfico, beleza? Vou mostrar para você agora esse padrão, vou ensinar para vocês o propósito desse padrão, tá bom? Vou voltar lá para o índice. Vamos lá. Ó, vou ensinar aqui para vocês. Esse padrão, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Ele é um padrão de reversão, tá bom? Ele é um padrão de reversão. E por que ele é muito bom? Porque quando o preço inicia uma tendência, ó, vai vendo, ó, deixando o topo, rompendo o topo, quando o preço inicia uma tendência, nós queremos que o preço ele mantenha acima de uma linha de tendência, certo? Que ele mantenha acima de uma linha de tendência e continua subindo. Quando o preço ele faz o rompimento da linha de tendência, ele está mostrando para mim e para você que ele perdeu força nesse movimento aqui. Uma vez que ele perdeu força nesse movimento, a tendência do preço agora, a expectativa, é que ele venha fazer uma correção de toda essa tendência que ele subiu, certo? Desse canal que ele subiu. Então a tendência é ele fazer uma correção. E nessa correção, o que ele procura fazer? Ele rompe a linha. Ele rompe a linha, certo? E ele procura voltar, testar essa linha. Por que testar? Porque ele vem tentar ter força para romper o topo, para continuar a tendência. Mas como ele já rompeu a linha, entendeu? Ele não vai ter força para subir até lá em cima. Então ele vai parar próximo à linha. É onde os vendedores começam a entrar vendido. Por quê? Porque o preço já deixou um topo aqui. Então, possivelmente, quando ele rompe linha, ele vai deixar um topo mais baixo para dar continuidade. É aqui que ele forma o ombro, cabeça, ombro. Tá vendo aqui, ó? Ombro, cabeça, ombro. Ok? Então, o preço, isso acontece por causa da fraqueza que o preço ele acaba tendo, porque ele rompeu uma linha. Então, isso aqui pode acontecer da seguinte forma. Ele pode acontecer assim, ó. Vou dar um exemplo para você como que o preço pode fazer. Ele pode fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui é um exemplo. Vem só aqui, rompe, só rompe a linha e volta a testar, tá bom? Ó, e volta a testar. Ou também ele pode fazer isso aqui, ó. Ó. Ele rompe a linha e rompe o fundo também. Esse fundo aqui, ó. Certo? E aí ele volta a testar. Quando ele rompe linha e rompe fundo, a entrada é mais confirmada ainda. Aqui a entrada é mais perigosa, tá bom? Porque ele só rompeu linha e não rompeu fundo. Quando ele rompe linha e rompe fundo,
A entrada aqui ela é mais confirmada ainda. Por quê? Porque rompeu um fundo e rompeu uma linha. Quando o preço rompe linha, ele demonstra para a gente fraqueza nesse movimento aqui. E quando ele rompe fundo, o que ele está dizendo para nós? Que agora a expectativa do preço é de deixar um topo mais baixo, porque ele rompeu um fundo, deixando um fundo mais baixo. Entendeu? Então, a entrada aqui, nesse exemplo aqui, é melhor do que esse exemplo aqui. Mas tem um outro exemplo também. Ó, o preço está vindo aqui, tal, até que ele... Nossa, essa seta aqui ficou feia, hein? Vou refazer ela aqui, ó. Até que ele vem, rompe linha e não rompe fundo, mas ele para no fundo. Ele para no fundo. Quando, pessoal, observa isso no gráfico. Olha, observa. Sempre que o preço, na maioria das vezes, pessoal, na maioria das vezes que o preço ele faz um pullback, porque isso aqui é um pullback, ó, um pullback de toda a pernada que ele deu, ele vem buscar o fundo, na maioria das vezes ele vai deixar um topo mais baixo, porque ele vai formar o ombro, cabeça, ombro. Isso é numa tendência de alta. E também, pessoal, ó, é em uma tendência de baixa, tá bom? Ó, tá bom? Na maioria das vezes, então, são esses 3 exemplos aqui que o preço tende a fazer nesse tipo de padrão. Isso no Bitcoin, isso no índice, isso no dólar. Aqui eu estou usando o exemplo de alta, mas o exemplo de baixa é a mesma coisa, é ao contrário, é igual está aqui, tá bom? É igual está aqui. Então, fica atento a essas oportunidades e procura operar essas oportunidades, porque são padrões muito bons de operar, entendeu? Muito bom. Agora a pergunta que você me faz é, Leonardo, precisamos esperar tocar na linha para vender? Não, não necessariamente. O que você vai analisar? Você vai analisar quando o preço estiver chegando aqui próximo a essa região, próximo à linha, você vai aguardar o preço demonstrar um candle que vai reverter esse movimento que está subindo, entendeu? Sempre o preço vai deixar um candle aqui de reversão, um candle vermelho muito forte, ou um candle padrão, ele vai deixar um candle aqui, certo? E aí você entra na hora que ele deixar um candle gatilho, entendeu? E aqui também, certo? Se você quiser esperar tocar na linha, você pode esperar, mas às vezes o preço não toca. Nesses exemplos que eu te mostrei, em todos os exemplos ele tocou na linha, tá bom? E se você entra vendido aqui, você tem 2 formas de colocar o seu stop. Por exemplo, você entrou vendido aqui. Seu stop pode ficar logo atrás do candle que você entrou. Agora, se você quiser um stop mais técnico, ele tem que ficar aqui, ó. Por que stop mais técnico? Porque você pode entrar aqui num candle e o preço só ameaçar descer e não descer e subir mais um pouquinho. Te estopar e depois ele cai. Entendeu? E ele sempre faz isso. Por isso que você tem que tomar cuidado na hora que você for entrar. Se você colocar um stop curto, ele pode te violinar e depois ele cai. Entendeu? Então veja bem se dentro do seu gerenciamento você consegue colocar um stop técnico. Certo? E depois que você entrou aqui, qual que é o seu primeiro alvo? É o fundo. Ele tem que romper fundo. Se ele não romper fundo, sai fora da operação. Entendeu? Sai fora da operação. Então, esses são os exemplos. Tem outro exemplo também, pessoal, que o preço pode fazer isso aqui, ó. Ele faz pernadas longas, sabe, ó, como se fosse lateral, sabe? Aqui eu tô usando a tendência de baixa, tá? Fica meio que lateral, assim, ó. Ele não tá numa tendência assim, ó, contínua, eufórica, mas ele tá numa tendência mais fraca, exausta, tá? E ele pode fazer isso aqui também, ó. Aí ele vem aqui, ó, rompeu o topo e voltou testar a linha para subir. Ele pode fazer, tem esse exemplo aqui também. O que eu recomendo você fazer? Pega um gráfico que você opera e sai procurando esse padrão. E veja como que o seu gráfico, qual que é o ativo que você está operando, se comporta, ok? Mas isso acontece em todos os gráficos, tá bom? Isso é um padrão de reversão de tendência. O preço rompe linha e volta a testar. Ou ele rompe linha, rompe topo e volta a testar. Ou ele rompe linha, não rompe topo, mas para próximo ao topo. Ele faz uma retração de toda a sua perna, certo? E aí depois ele vem e dá a entrada, ok? Eu espero que você tenha entendido e aprendido. O segredo é treinar, pessoal. Você precisa deixar sua visão afiada, ok? Afiada. Espero que você tenha gostado e deixa aí sugestão de vídeos, tá bom? Para que eu possa fazer para vocês aqui no canal do YouTube. Até o próximo vídeo.